Há um versículo na Bíblia que fala que há caminhos que parecem caminhos de vida, mas que são caminhos de morte. Me pediram um comentário de um vídeo que eu gravei para falar um pouquinho sobre a Elisa Matsunaga. Né? Foi um caso que chamou atenção, um caso que teve muita repercussão e até hoje, né? Fizeram livro, fizeram documentário e tal. Mas realmente é uma história que chama atenção. Né? Que Elisa Matsunaga veio de uma família pobre, parece que teve um histórico de abuso sexual, acho que do padrasto. Quando ela contou para a mãe, ao invés de apoiar, a mãe foi contra ela, que trem todo. E ela, acho que aos 15 anos, não sei de fato, saiu de casa e veio para São Paulo. E para São Paulo ela começou a se prostituir, formou técnico de enfermagem, me parece que também formou em direito, né? Mas e começou na vida de prostituição. Só que a prostituição dela era aquelas garotas de luxo, né? Que falam que são garotas de propaganda. Até que ela é muito entendedora de vinhos, que tem todo tal. Até que certa vez ela conheceu o Marcos Matsunaga. E ela ele começou a pagar pelo serviço dela de acompanhante, que tem todo. Então ele ficou meio que envolvido e reservou ela só para ele, começou só a pagar ela para ficar com ele. E nesse tempo ele era casado, gente, ele era casado e tal. E ela, uma menina que veio pobre, conheceu, um cara muito rico, né, era um dos donos da IOC. Ele pagava apartamento para ela, viagens, coisas, tudo e tal. Até que durante o tempo ele largou da mulher e começou a se relacionar com ela e apresentou ela para a família até casar. Aí eu me pergunto, gente, você que saiu lá da pobreza, você encontra um homem rico, milionário, que te apresenta um mundo de riqueza, viagem, safari. O que você vai pensar? Ganhei na loteria. Ganhei na loteria. Malei, casei com um homem rico. Que toda mulher quer. Só que é o que a Bíblia fala, há caminhos que parecem caminhos de vida, mas que são caminhos para a morte. Ela casou com esse homem, né, engravidou, só que ele tinha hábito, né, ele conheceu na prostituição, porque ele tinha hábito de sair com mulheres de programa. Né? Isso, se você foi amante um dia, alguém vai tomar seu posto, né? Se você era amante, se depois você assumiu o posto de mulher, o seu posto de amante está vago. E foi o que aconteceu com ela. Ela casou com ele, engravidou, teve a filha e tal, e nesse período ele começou a mudar, né? Mudou a postura com ela, ela desconfiada, ele sempre humilhava ela, sempre jogava na cara dela de onde que ela veio, aquela coisa toda. Até aquela desconfiada, ela colocou, que ele estreou no relacionamento, ela colocou um detetive para investigar ele, para ver, né, se tinha outra e tal. E ele sempre ameaçava ela, que se ela separasse dele, ela não levava um centavo e que tomaria a filha dela. Aí foi dito e feito, ela pagou um detetive e não deu o outro. Ele estava com outra mulher, uma mulher também de programa. E o detetive, né, o advogado que tentou orientou ela, olha, você reúne as provas, você vai arrancar até as calças dele. Só que a mulher, movida por ódio, por emoção, aquela coisa toda tal, ela não aguentou. Ela aguentou. E ela foi questionar ele, foi abordar ele, né, da mulher tal, que tentou. Ele muito soberbo, porque que ele fez? Não negou, não. Não negou, os dois entraram, começaram a discutir, e eles sabiam tirar ela também, né, fazia aula de tiro, que trem todo tal.
E ela, muito enfurecida, jogou na cara dele, que ele estava com mulher, a coisa toda e tal. E ele cagou ela, botou ela abaixo dos cachorros. E parece que nesse intervinho, ela, no ímpeto de ódio, o que ela fez? Pegou a arma. Ela conta no documentário, né? A verdade mesmo, quem sabe é ela e ele que morreu, né? Mas ela conta no documentário que ela pegou a arma para se defender dele. E ele, muito afrontoso, falava para ela: atira, atira. E ela, naquela ira de mulher traída, medo de perder a guarda da filha, atirou e matou. Atirou e matou. Depois de morto, a pessoa ia. Ela colocou o corpo dele num quarto à parte. Ela, como técnica de enfermagem, ela sabia muito bem de secar um corpo, esperou o sangue coagular. Ela tinha, alguns falam que ela premeditou, porque ela tinha comprado uma serra, outros falam que não. Ela fala que não foi premeditado, mas consta nos autos que ela tinha comprado uma serra. E ela picou o corpo dele em pedaços, na junta exatamente, e espalhou esses pedaços para tudo quanto estava. Só que a polícia não é boba. A polícia não é boba, deu como desaparecido, procura aqui, procura lá, até que acharam o corpo. Acharam o corpo e chegaram, né, viram lá as câmeras, viram ela saindo com as malas, os sacos, né, que ela tinha colocado as partes dos corpos, era o mês que ela tinha em casa, e acabou que chegou à conclusão que quem havia feito aquilo tudo foi ela. E ela ficou um tempo presa. Hoje parece que ela está em liberdade. E o que mais ela temia aconteceu, porque ela alega que ela matou porque ela não queria perder a guarda da filha. E não adiantou nada, que ela matou ele, e hoje, no final das contas, ela não tem acesso à filha, que a filha ficou aos cuidados dos avós paternos. Aí isso chama muita atenção, porque você pensa assim, é uma história que no início era uma história de romance, uma história de conto de fada, que se tornou uma história de terror. Porque você pensa assim, nossa, achei o homem da minha vida. Achei o homem da minha vida. Porque um homem que fazia todas as vontades dela, um homem cheio de dinheiro. E no final das contas, ela foi parar atrás nas grades, né? Hoje ela está solta, mas ela vai carregar todo esse fardo a vida inteira. Ela não tem contato com a filha. Parece que, eu acho que a família não aceita, nem a menina quer. Mas é uma coisa interessante que realmente, quando você vê essas coisas boas, você não acredita que por trás daquilo ali tem um mal. Você não acredita. Por isso que tem coisas, gente, que alguns livramentos, sabe? Que você fala, não, isso aquilo ali não era para ser. Porque tem muita coisa que pode ser bom à primeira vista, mas aquilo ali vai ser a sua destruição. A gente está cansado de ver isso. Aquela Monique Evas mesmo, aquela Monique, não sei o que lá do Jarim, a mesma coisa. A mesma coisa. Ela imagina assim, nossa, eu arrumei um vereador, um médico, o cara alugou lá um apartamento lá não sei aonde. Começou a trabalhar lá, ganhar rio de dinheiro. Você pensa assim, não, malei agora. E aquilo terminou em quê? Em tragédia. Hoje está lá, toda destruída, gorda, engordou horrores. No caso dela, eu acredito que ela estava conivente, ela sabia do que estava acontecendo e ela se calou, né? Ela podia ter... Eu acredito que ela não ajudou a matar,
mas ela sabia dessa agressão, só que eu acho, viu, gente, né? Eu acho que na cabeça dela não passava aquela ideia, não, como é que um vereador, um médico vai chegar ao ponto de agredir tanto a criança, de levar ela ao óbito. A gente é preconceituoso, a gente pensa isso de um favelado, de um pobre, mas a gente não entende que o mal, ele também está na classe alta, ele também veste gravata, entende? E está em escândalo. Você vê de pessoas de classe média alta cometendo atrocidades. E a pessoa achando que tinha ganhado na Mega Sena, que tinha se dado bem na vida, no final das contas, aquele foi um caminho de morte, um caminho de destruição. É um caso, um exemplo real disso, é o caso da Elisa Matsunaga e dessa Monique. E vale a pena, gente? Vale a pena, porque uma coisa que começa mal, porque o caminho da prostituição, gente, já é uma coisa maligna, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Você está se vendendo ali, né? E você tá destruindo um casamento, porque ele era casado, ela destruiu um casamento. Aí você imagina, como é que isso pode dar certo? Apesar que tem muitos aí que não deram nada, mas como é que você acha que vai dar certo um relacionamento em cima da desgraça do outro? Né? Porque realmente, se ela assumiu o posto de mulher, o posto de amante dela ficou vago. Ela já devia esperar isso, que do mesmo jeito que ela foi amante, que ele traiu a mulher com ela, ele iria trair ela. Entendeu? Então, assim, ela, para piorar mais ainda, ela deixou as emoções aflorar e aquilo terminou de uma maneira muito, muito mal. Ela poderia dar o aceitado o chifre, pegasse lá a menina, que é muito difícil uma mãe perder a guarda de um filho, muito difícil. Poderia ter guarda compartilhada. Ela como casada com filha, poderia pegar sim uma parte do dinheiro, mas ela estava tão, como diz, tão um ódio aflorado, um ego tão machucado, que ela deixou as emoções falar mais alto. E por isso ela pagou um grande preço e vai pagar. Porque acabou que o que ela temia aconteceu. Ficou sem nada, foi para a cadeia, hoje ela não tem contato com a filha. E vai, como diz, ninguém nunca vai esquecer essa história. Já tentou, né, levar uma vida comum, mas é muito difícil. E realmente esse aí era um caminho de morte. Parecia ser um caminho de vida, mas foi um caminho de morte. Se com Deus. Beijo, tchau.